Guerreiros e guerreiras, irmãos e irmãs de farda. Aqui quem fala é seu amigo Bombeiro Civil Gonçalves. Então, pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre classes de incêndio. Porque o que acontece? O incêndio, ele existe as classes de incêndio. Nós temos 6 tipos de classes de incêndio. 3 são muito conhecidas, mas no total nós temos 6. Então vamos lá. Isso é questão de prova. O bombeiro civil, o bombeiro profissional civil, ele tem que saber as classes de incêndio para ele poder saber o tipo de extintor que ele vai usar para combater o princípio de incêndio. Então vamos lá para as classes de incêndio. Nós temos a classe A, que é materiais sólidos. Classe B, líquidos inflamáveis. A classe C, gente, é equipamentos elétricos energizados. Classe D, metais combustíveis e metais pirofóricos. Classe E, materiais radioativos e materiais químicos. E a classe K são os óleos de cozinha, os óleos comestíveis. Então vamos lá. Incêndio de classe A, que é materiais sólidos, nós usamos o extintor de água pressurizada. O incêndio de classe B, que é líquidos inflamáveis, nós podemos usar o extintor de PQS, que é o pó químico seco, e também podemos usar o extintor de CO2, que é o gás carbônico. O incêndio de classe C, que é o equipamento elétrico energizado, também podemos usar o PQS e também o CO2. Beleza? Porém, vamos se atentar ao bizuzinho aí do Bombeiro Gonçalves. Incêndio de classe C, se for em rede de painel, rede de TI, equipamentos assim que são mais caros, igual painel de CNC, essas redes de TI de computador, o próprio computador, se tiver a opção de usar o CO2 e o pó químico seco, optem pelo CO2. Porque o CO2 ele vai fazer um resfriamento, ok? Já o pó químico seco, o que pode acontecer? Ele pode danificar a placa do computador, porque a formulação dele é bicarbonato de sódio. Então, classes de C, que é equipamentos elétricos energizados, pode usar o pó químico seco e o CO2. Se tiver os dois, dê preferência por CO2, beleza? Classe D são metais pirofóricos e metais combustíveis. Para essa classe de incêndio, a classe D, existe um tipo de extintor especial. Classe E, materiais radioativos e químicos, também existe um tipo de extintor especial. A classe K já é de óleos comestíveis e gorduras. É o famoso, pessoal, incêndio em cozinhas industriais. Exemplo, você está lá, colocou o óleo para poder esquentar na panela, se distraiu e o óleo pegou fogo. O que acontece? Existe um tipo de extintor especial para a classe K. Mas vamos supor que você não tem esse extintor na sua casa. É muito difícil, na realidade do Brasil, a gente ter um tipo de extintor na nossa casa. O que você pode fazer? Pegou fogo na panela de óleo, você vai pegar um pano, a sua própria camisa, vai abrir a torneira, molhar aquele pano, torcer para poder umedecer aquele pano, e aquele pano você vai jogar em cima, vai colocar, não jogar, vai colocar em cima da panela, certo? Ele vai fazer um abafamento, vai tirar o comburente, que é o oxigênio. Acabou o incêndio. Ou então, a própria tampa da panela. Você pode pegar a tampa da panela, colocar em cima da panela, vai abafar, vai retirar o comburente, que é o oxigênio. Acabou o incêndio, pessoal. Então, classes de incêndio. Classe A, materiais sólidos. Classe B, líquidos inflamáveis. Classe C, equipamentos elétricos energizados. Classe D, metais combustíveis e metais pirofóricos. Classe E, materiais radioativos e materiais químicos. E classe K, óleos comestíveis, ou seja, o famoso óleo de cozinha, aquele fogo na panela que você esqueceu ali. Esse incêndio de classe K se dá muito em cozinhas industriais. Então, ó, Bombeiro Civil Gonçalves, isso é questão de prova. O Bombeiro Civil tem que saber a classe de incêndio para ele poder saber o tipo de extintor que ele vai usar para cada classe. Para cada classe de incêndio existe um tipo de extintor, ok? Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Vamos estudar
Bombeiro Civil Gonçalves, gratidão e humildade sempre. Um abraço.